Fala, gente, tudo bom? Estamos aí mais uma semana, né, de estudo. No dia de hoje temos então o roteiro quarto, que vai tratar da cura do cego de Jericó. Esse roteiro faz parte do estudo aprofundado da doutrina espírita, o livro terceiro, o módulo quarto, Aprendendo com as Curas. E para a gente não invadir o conteúdo que a gente vai acabar estudando mais à noite, nós escolhemos um texto que vem do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 44 desse livro, que se intitula O Cego de Jericó. Então, tudo a ver com o tema. E para compor o texto Cego de Jericó, Emmanuel ele vai buscar inspiração em Lucas, no capítulo 18, versículo 41, que faz parte, então, do estudo dessa noite, que diz assim: Jesus disse-lhe, que queres que eu faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver novamente. Então, Emmanuel vai começar o texto dizendo assim, o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. É uma imagem, um símbolo importante. Então, não é somente um cego, não é só uma pessoa que não enxerga por meio dos seus olhos. Então, existe um símbolo ali. E no sentido figurado, cegueira também significa falta de lucidez. Cegueira significa falta de bom senso. Cegueira significa fascinação. Cegueira significa incapacidade de discernir. Figurativamente, nós usamos a ideia da cegueira nesse sentido. E Emmanuel está chamando a nossa atenção para isso. Ele vai dizer, o cego de Jericó é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. É um grande símbolo. Além de ser um cego, mas ele é um símbolo. E como símbolo, ele representa tudo isso que a gente abordou. Emmanuel vai seguir dizendo assim, informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz, por não enxergar, então você já tem o elemento da infelicidade, né? Que o infeliz andava pelo caminho, mendigando, sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar implorando misericórdia. Bem rico esse segundo parágrafo. E nós vamos... Tem muita coisa aqui, gente. A gente dá para trabalhar a ideia da misericórdia, a gente dá para trabalhar essa ideia da mendicância, da infelicidade, tá? Tudo isso tem um valor muito grande nesse parágrafo. Mas na nossa percepção, a ideia do caminho é a que a gente optou por seguir. No sentido figurado, o caminho, ele é o nosso objetivo. O caminho, ele é uma tendência que nós temos. O caminho é a direção que nós seguimos. O caminho é o rumo. O caminho é a estrada da vida. E nesse sentido, nós vamos ter no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Cristo dizendo assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem uma composição tripla aí, porque como caminho ele é o exemplo. É por essa estrada que nós deveríamos seguir a verdade, né? Quer dizer, ele apresenta valores que estão vinculados à verdade, então são valores verdadeiros, e a vida é uma consequência, né? Se eu sigo esse caminho, se eu vivo uma vida de verdade, por consequência eu tenho vida mesmo, né? E para entender a relação agora, porque nós já temos dois símbolos importantes aqui para começar a trabalhar. O primeiro é a cegueira, né? A incapacidade de enxergar, e o segundo é o caminho. E eles se relacionam profundamente nesse episódio da vida do Cristo, porque não é só uma história, é um episódio vivido pelo Cristo. Então, para a gente entender essa relação desses dois símbolos, a gente vai
até outra parábola, e essa sim é uma história, a parábola do bom samaritano. Está contida lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos versículos de 30 a 35, e nós vamos ter ali diversos símbolos também. O primeiro que se relaciona com o que a gente está trabalhando aqui é o homem caído. O homem caído não é literal, na história é literal, mas ele simbolicamente representa toda a humanidade. É aquele momento que você está mal, precisando de ajuda, o homem caído. Todos nós experimentamos ao longo desta encarnação e de outras encarnações esse símbolo do homem caído. Não uma vez. Nessa encarnação, possivelmente a gente já experienciou ele inúmeras vezes. Eu, no auge dos meus 51 anos, já tenho diversas passagens da minha história que eu me identifico na condição do homem caído, né? Então, o homem caído. Onde está o homem caído? Essa é uma pergunta essencial, porque ali nós vamos ter um dos símbolos que estamos estudando. Ele está à beira do caminho. A parábola, ela apresenta o homem caído como um personagem, mas ele não é o protagonista da história. O protagonista são os que passam por ali. É quem vê o homem caído que protagoniza a história. Disso decorre, agora vamos fugir um pouco da história, uma consciência que existe em nós, que nós precisamos buscar auxiliar o nosso semelhante, e aí a gente entra naquela dúvida, onde eu vou? Eu vou para a penitenciária, eu vou para um orfanato, eu vou a um asilo, eu vou nas ruas buscar os mendigos, aonde eu irei? Todas essas opções são nobres e tantas outras que possivelmente iremos pensar são alternativas nobres de nós praticarmos a caridade, o amor. No entanto, está implícito aqui que o homem caído está no meu caminho. E nesse sentido, o caminho significa a minha vida, é onde quer que eu esteja. E muitas vezes nós iremos nos deparar com o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso cunhado, o nosso sobrinho. Pessoas que estão assim exatamente onde nós estamos e que estão caídos, e a gente divagando onde iremos para a prática do Evangelho. Isso significa que eu não preciso nem sair de onde eu estou. Eu só não posso, e aí entra o segundo grande símbolo, eu só não posso ser cego, que é o primeiro grande símbolo. Por isso que Emmanuel fala que é uma grande figura, porque é muito importante para nós a capacidade de ver aonde está o homem caído. Porque na história temos ali o sacerdote e o levita que protagonizam exatamente o oposto disso. Temos aí o sacerdote, o levita e finalmente o samaritano. Quem é cego? Quem enxerga? Então é disso, desses símbolos que nós estamos estudando e enfatizando, que nós vamos estar em muitas ocasiões sendo nós os protagonistas. E poderemos ser o sacerdote, o levita ou o samaritano. Esse é o peso de compreender essa simbologia. E vou falar para todos nós aqui, ó, nós já protagonizamos inúmeras vezes nessa encarnação tanto o sacerdote quanto o levita. Aí a gente vai falar, mas nossa, como? Nem vai saber, porque não enxergou, não conseguiu ver. Nem vai saber mesmo. É o ônus de não ver. E aí eu queria aproveitar de novo para mudar de assunto, porque no último bate-papo que nós tivemos, nós falamos aqui do sacerdote, mas não falamos de dois elementos que estão contidos aqui, que é sempre muito útil esse conhecimento histórico do Evangelho, que é a figura do levita, sacerdote. Quem quiser, último vídeo
né? O vídeo da semana passada a gente falou sobre ele, mas o levita não. O levita é um descendente da tribo de Levi, é uma das 12 tribos do povo judeu. Moisés e Arão, eles são descendentes da família de Levi, portanto são levitas, né? Então, o grupo sacerdotal é levita também. Por quê? Porque a classe sacerdotal instituída pelo povo judeu desde o final do Êxodo e a chegada na Terra Prometida, que foi concedida à descendência de Arão, e Arão, sendo ele um levita, portanto, todos os sacerdotes são levitas. É possível que algum levita não seja sacerdote, por optar por outra prática, mas todo sacerdote é levita. Então, está aqui mais um elemento para a gente ir entendendo melhor o evangelho. E finalmente o samaritano, que entrou aqui também, né, que a gente vai aproveitar agora para falar um pouquinho dele. O samaritano, para o povo judeu, era considerado um povo impuro. E o samaritano também descendia da família da tribo de Abraão. E que ao longo da jornada desse grupo étnico dos samaritanos, eles se afastaram das tradições judaicas. Então, por exemplo, eles não iam a Jerusalém, eles foram se afastando das tradições, foram modificando as tradições judaicas e passaram a ser, eram judeus até ali, e passaram, a partir dessa mudança, que foi gradativa, a ser conhecidos como samaritanos e ser tratados pelo povo judeu como impuros. Daí aquele episódio do Cristo pedindo água para a samaritana, né? E a samaritana questiona, mas tu pede para mim? Porque ela é impura, se ela toca na água e dá para ele, ele fica impuro. E voltando agora para essa ideia da cegueira, né? O Cristo, ele também vai apresentar elementos complementares a esse símbolo do cego. Mateus, no capítulo 13, versículo 13, ele vai dizer assim aos seus apóstolos: por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem. No sentido de compreender, eles escutam e não compreendem. E quando o Cristo dirá isso? O Cristo dirá isso logo após a parábola do semeador. Ele fala a parábola do semeador em meio à multidão, ato contínuo, ele reúne somente os seus apóstolos e passa a explicar a parábola do semeador. Ele está explicando a parábola. E os apóstolos então questionam, por que para a multidão, por que você não faz isso para todo mundo, né? Para a multidão você apresenta a parábola e chama gente sozinha aqui e explica a parábola, porque nem eles compreendiam. Ele responde, porque eles vendo não enxergam, ouvindo não compreendem. Então não adianta. Ele vai falar mais ou menos essa mesma ideia em outra oportunidade, quando ele está enviando os apóstolos para pregarem. Ele vai falar, não jogueis pérolas aos porcos. E essa ideia não é, ele não está chamando um grupo de porco no sentido pejorativo da ideia. Ele está usando o símbolo do porco e o símbolo da pérola para dizer assim, olha, porco não come pérola. Se tu jogar um balde de pérola para ele, eles vão pisar e enterrar na lama. Você tem que oferecer pérola para quem consegue identificar ali uma preciosidade. Gente, agora a gente volta para o texto evangélico e vamos lá no finalzinho, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, lá pelo versículo 41, 42, vamos ver assim, ó, o Cristo perguntando para o cego de Jericó, que queres que eu faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Bom, uma fala bem curta, uma conversa bem limitada, que, claro, podemos compreender no sentido literal, o cego quer enxergar, mas também no sentido simbólico. E o simbolismo, nós vamos então conseguir interpretar utilizando para isso o livro A República
ditado por Sócrates, mas escrito por Platão, seu discípulo, no século IV a.C. Estamos falando aí de 500 anos antes do Cristo. E essa alegoria da caverna, quem tiver curiosidade, nós sugerimos a leitura dela, porque ela vem na forma de diálogo, e nós vamos só narrar alguns elementos dela. Ele nos apresenta então essa figura de um grupo de pessoas que viveu a vida toda algemado, preso a correntes, no fundo de uma caverna, enxergando somente as sombras que vinham da porta e cobriam então o fundo dessa caverna. Eles olhavam só para essas sombras e o mundo para eles era essas sombras. E Sócrates nos apresenta um elemento que escapa das algemas e, por estar liberto, ele começa a seguir na direção da luz. Então, quando ele se liberta, acabou o sofrimento. Não, aí começou, porque aí ele começa o seu caminhar em direção à luz, e o caminho, olha o símbolo do caminho, é repleto de pedras. Mas o sofrimento do caminho não termina aí. O sofrimento, ele prossegue quando a luz, quando esse recém-liberto, os seus olhos começam a enfrentar a própria luz. É causa de sofrimento, porque ele está acostumado à sombra. Lembra da porta larga? Acostumado à sombra é a porta larga. E a porta estreita é olhar para a luz. É o começo da porta estreita, olhar para a luz. Por quê? Porque a luz, a verdade, fere os olhos. E quando ele sai para o lado de fora da caverna, aí sim, o brilho dessa luz do sol ofusca. E no começo, esse recém-liberto não consegue nem enxergar nada, ele é obrigado a fechar os olhos. E com o tempo, os olhos vão se acostumando à claridade e ele começa a perceber o mundo lá fora. Ele começa a ver cores, ele começa a ver pessoas, ele começa a ver objetos, ele começa a ver a vegetação, ele começa a ver o mar, ele vê o mundo de verdade. E aí ele percebe a ilusão da caverna. E ele percebe como ele era cego lá dentro. Porque agora ele começa a enxergar. Mas para isso ele seguiu um caminho. E não foi fácil o caminho, um caminho de sofrimento. E aí Sócrates, notem como já jogou luz na nossa conversa, mas Sócrates não para por aí. Sócrates diz que esse recém-liberto, ele se vislumbra com esse mundo e ele quer levar a verdade lá para a caverna. E ele vai voltar para a caverna e quando ele chega no meio daquela sombra, ele está cego agora de novo. Porque ele se acostumou à luz e lá dentro ele já não consegue mais enxergar com a mesma eficiência que ele enxergava antes. E quando ele conta as novidades para aqueles que ainda permanecem presos, atados, algemados à sombra, ele é tratado como um louco. Aquilo não pode ser verdade, nunca vai existir. Isso daí você está fascinado. Você está enlouquecido. E num primeiro momento eles só taxam de ridículo, mas como ele insiste, porque ele se entusiasma com o mundo de verdade, ele começa a ser atacado já, ferido. E à medida que ele persevera, ele acaba sendo morto. E a gente vai lembrar de alguns nomes, né? Kardec, o profeta Isaías, Sócrates, na ciência Galileu Galilei e o próprio Cristo. E desse conjunto que eu falei, ao menos 3 foram mortos mesmo. Chegaram o Cristo, Sócrates e o profeta Isaías. E essa é a grande proposta simbólica que está contida nesse cego simbólico. A possibilidade de enxergar algo que hoje nós ainda não vemos. Por ainda estarmos acorrentados às sombras das nossas cavernas. Esse é o propósito que nós nos reunimos aqui todas as segundas-feiras. Para tentar nos adentrar
em algo que vá agregar tudo aquilo que nós já temos, né? Não é desprezar todo o conhecimento que nós temos até agora, não, é agregar algo a mais, algo que comungue com toda a nossa bagagem, mas que vá além. Então é isso que nós tínhamos para o dia de hoje, meus irmãos. A gente espera se encontrar nessa noite para o nosso estudo. Um grande abraço a todos e até lá.